Pai, Senhor, filhas e filhos de Deus, venho deixar mais um vídeo aqui no nosso canal, com uma mensagem para falar aos nossos corações. E desde já quero pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você venha se inscrever nesse quadradinho vermelho aqui embaixo, ativar o sininho para você receber as nossas notificações, porque o YouTube ele não tá notificando quando chega vídeo no canal. E deixar seu like se você gostar do vídeo, tá bom? E desde já quero falar que hoje também é um tema. Eu postei na segunda-feira, se não me engano. Acho que foi na segunda-feira ou foi na outra semana. Um vídeo sobre um tema que vocês me pediram, que os meus seguidores me pediram, pra mim estar explicando. E hoje novamente venho falar sobre um tema que um de vocês pediram, que vai falar sobre 1 Pedro 5. Então, desde já quero pedir, se você tem temas para que eu possa vir falar, explicar, se você tem dificuldade, ou se você quer que eu tente explicar, se eu puder explicar e saber explicar, eu gravo pra vocês, não tem problema. É só deixar aí embaixo nos comentários. Eu deixei aqui um tema pra você. Aí eu vou estar anotando e vou estar explicando, tá bom? E daí já vamos pra palavra. Como eu disse, a gente vai falar sobre 1 Pedro 5, de 1 a 10. Então, eu não vou conseguir ler tudo do 1 ao 10 porque é muita coisa, então vai ficar muito tempo aqui no vídeo. Então, em casa, vocês meditem. Eu vou estar lendo algumas partes até para nossa compreensão, para não ficar perdido. E vou estar sinalizando aonde que eu tô olhando. Mas em casa, vocês meditem no capítulo todo até para vocês entenderem melhor, tá bom? Primeiro de tudo, sabemos que a carta de Pedro, que está sendo escrita por Pedro, o apóstolo dá a entender que ele está em Roma. Que essa carta ela foi escrita por causa de quê? Porque os cristãos estavam enfrentando muitas dificuldades em meio à fé. Perseguições, momentos onde às vezes faziam com que eles perdessem a fé. E então nesse capítulo, Pedro escreve 3 temas, os principais. Ele fala sobre fé, que em meio a tudo o que estava acontecendo, em meio a tudo que o povo dele escolhido estava passando, era para eles terem fé que se Deus chamou, ele vai estar com o povo. Se Deus chamou, ele vai capacitar, ele vai fortificar, ele vai proteger. O segundo, amor. Porque através das perseguições, através das dificuldades, através do que o povo estava passando, Deus estava mostrando que ele era com o povo e que o povo era escolhido dele e ele tinha chamado. E terceiro, esperança. Por quê? Porque em meio às circunstâncias, Deus ele se fazia presente e isso fortificava o seu povo, da mesma maneira que acontece conosco. Todas as vezes que passamos por algum momento de dificuldade, ou então de perseguição, ou de tristeza, seja o que for, Deus ele traz a esperança a gente. O que ele tem colocado em nossas mãos, ele traz esperança ao que ele fez no passado e que agora no presente não vai ser diferente. Então, nessa carta de 1 Pedro, ele fala mais ou menos o conteúdo sobre isso. Eu estarei no versículo 1 de 1 Pedro 5, tá? Me acompanha aí. Eu, que também sou presbítero, dou agora conselho aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha do sofrimento de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Quando Pedro está falando aqui, no começo do livro, no começo do capítulo, ele está abordando esse presbítero como pastores. Ele está falando que Deus ele tinha entregado aos pastores algo de suma importância, que era cuidar das ovelhas, que somos nós. Em que ele, cuidando das ovelhas, ele deveria
dizer às suas ovelhas em relação à cruz, em relação ao que aconteceu, para que a gente viesse relembrar em todo momento a importância desse simbolismo. E aqui ele também deixa explícito o quê? Que Deus ele tinha deixado para os pastores algo que ele tinha posto nas mãos de cada um e que Deus tinha ordenado a ele um chamado. E esse chamado era pastorear as ovelhas. E que isso não é um qualquer chamado. É um chamado onde Deus coloca nas mãos dele o cuidado sobre várias pessoas ao mesmo tempo e que ele deve zelar pelas suas ovelhas. O que eu quero dizer com isso? Que ele deveria mostrar a verdade, que é a palavra, cuidar delas e, ao mesmo tempo, ficar atentas com o que estava acontecendo. Porque sabemos que o chamado de pastor não é algo fácil. Até mesmo ele passa por perseguições como qualquer outro chamado, mas a cobrança que é levada a ele é maior porque ele vai ser cobrado por cada pessoa que está dentro da sua igreja. Porque Deus tem colocado na mão dele a vida de cada um. Então, aqui Pedro ele relata isso. E levando para a nossa vida, claro. Cada um de nós temos um chamado. Deus coloca na mão de cada um algo que ele sabe que nós vamos ter capacidade de fazer isso, porque ele vai estar nos capacitando. E antes de tudo que Deus nos dá, ele conhece a nós. Ele sabe o que você pode suportar. Ele sabe o que você pode fazer. Apesar de nós, às vezes, acharmos que é algo tão grande pra gente. Mas se Deus colocou algo em nossas mãos, a gente deve zelar por isso. A gente deve ter cuidado, até para que a gente não venha entristecer o Espírito Santo. E claro, apesar de tudo que acontece na nossa vida, as pessoas que estão em lugares de liderança, se Deus colocou, tá? Eu tô falando em relação a quem Deus coloca. Não tô levando a outros relatos de pessoas irem tomarem atitude e fazer. Não. Tô dizendo em relação se Deus colocar, só para deixar bem claro. Deus, em todo momento, ele vai estar olhando se essa pessoa está cumprindo o que ele pediu para que ela viesse cumprir. Tudo que Deus coloca em nossas mãos é cobrado. Então, tudo que a gente recebe de Deus é pela misericórdia dele. Nós não somos merecedores de ganhar algo de Deus. E algo tão grande, até porque a gente não sabe mensurar o que Deus vai fazer na nossa vida. Só Ele mesmo sabe, por completo. E quando Pedro aqui ele fala em relação aos pastores, ele também está dizendo o quê? Que é para a gente ter privilégio de fazer a obra de Deus. Não é para a gente fazer de qualquer maneira. Não é para a gente fazer para ganhar orgulho para si próprio. Não é para a gente fazer para você se ensoberbar achando que você é o tal. Não. É para você ter amor primeiramente do que você está fazendo. E para você se sentir com o coração orgulhoso. Estou fazendo isso para Deus. A honra é para Deus. Tudo é para Deus, não é para mim. Até porque nós somos muito, muito pequenos. Nós se tornamos fortes por causa de Deus. É pela força de Deus. Então, tudo que nós fazemos é para a honra e glória dele. E em nenhum momento é para você querer algo em troca. Não é para você querer dinheiro em troca. Não é para você fazer algo para ganhar reconhecimento para si. Não. Até porque, como eu disse, tudo que Deus dá é para a honra e glória dele. Nós devemos se sentir humildes em meio a todas essas coisas. Nós não somos dignos de nada do que Deus dá a nós. Até porque nós somos da geração de pecadores. Nossa descendência é pecadora. Então a gente não é digno de receber algo tão grande. Então, em todo momento, a gente deve demonstrar humildade. E isso vai fazer com que você reconheça Deus como seu único Deus. No versículo 5 diz assim: E vocês jovens serão obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviço uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos,
mas é bondoso com os humildes. Aqui, novamente, vai falar sobre humildade. Nós devemos ser humildes, apesar de tudo. Até porque o que nós fazemos, o que nós falamos, o que nós, em todo momento, somos guiados pelo Espírito, é dado por Deus, e não por nós mesmos. Você sabe que se você for guiado pelo ser humano mesmo, nada acontece. Tá? Em todo momento que a gente vai fazer algo que envolve a Deus, que envolve ao Espírito Santo, quem nos guia é o Espírito Santo. Você pode até ser guiado por você mesmo. Tô dizendo que você não pode ser guiado. Mas quando você é guiado pelo Espírito Santo, é diferente. Algo acontece, sabe? Não é passado por passar. Não é uma fala que passa por um lado e sai pelo outro. Não. Algo acontece, algo é transformado. Porque o Espírito Santo se faz presente. Então devemos ser humildes a isso. Dizem em relação aos mais velhos. Claro que a gente entende que aos mais velhos, eles têm mais experiência porque eles já passaram muitas coisas. Então devemos prestar atenção a eles, ter humildade a isso. Mas ser humilde também significa você demonstrar que você reconhece o sacrifício de Jesus na cruz. Que você reconhece a importância. Que mesmo que você às vezes ache que o que você está passando, que a sua cruz é muito pesada e que você não pode suportar, você reconhece que o sacrifício de Jesus na cruz é rigoroso. Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, quando Jesus morre na cruz por nós, sabemos que Jesus ele não tinha pecado. Ele morre por nós. Ele não morre porque ele fez alguma coisa que o condenasse a ele ir para aquele lugar, para aquele momento. Não. Jesus, em todo momento, ele está ali para fazer o propósito de Deus que tinha colocado nas mãos dele. Então, ele não corre. E ali a gente vê que ninguém vai passar um sofrimento igual ao de Jesus. Por mais que a gente passe por perseguições, por dificuldades, por pessoas que nos maltratem, que dizem mentira, que dizem injustiças, nunca vai se comparar ao sacrifício de Jesus. Então, o que a gente tira daqui? Que em meio às nossas perseguições, nós devemos ter humildade de reconhecer que a gente está passando por isso. Por quê? Porque nós estamos fazendo a diferença. Mas que isso não garante que nós somos perfeitos. Isso não garante, até porque nós nunca vamos ser perfeitos. A única pessoa que é perfeita é Deus. Até porque ele não erra. Então, o que Pedro está querendo falar aqui com o povo, com nós? Pedro está abordando primeiramente. Deus colocou um chamado nas suas mãos. Tanto que ele fala sobre o ministério dos pastores. É para você ter zelo. É para você ter coragem em meio a tudo. Se eu estou colocando coisas em suas mãos, é porque eu sei que eu vou estar com você, que eu vou cuidar de você, que mesmo que existem perseguições, eu vou te honrar, mas esteja em obediência ao que eu te dei. Vai vir dificuldades? Vai. Até porque o inimigo ele não vai deixar não vai fazer com que você faça a obra de Deus. Ele não vai deixar de qualquer forma. É óbvio que ele vai vir atacar de alguma maneira. Então, aqui na palavra, Pedro ele já está avisando. Mas não esteja de qualquer maneira. Então, no versículo 7 diz assim: entregue a todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Então, aqui Deus está deixando bem claro que é para entregar tudo nas mãos dele. Até porque Ele sabe. Mas Ele quer que você fale. Deus quer que você argumente. Deus gosta de conversar com você. Deus gosta de ouvir a sua voz. Quantas vezes você já ouviu falar assim: Deus está com saudade de você. Deus ele quer ouvir você. Deus quer sentir você. Porque muitas das vezes a gente fala que é um povo cristão, que a gente é um povo fiel, que a gente tem a Deus no coração, mas a gente não conversa, a gente não fala. E muitas das vezes você anda angustiado, você anda com os pensamentos longe, porque você não fala com quem você deveria falar, que é com Deus. Você procura muitas das vezes o ser humano, mas não procura o seu Deus, não procura quem te criou, sabe? Então aqui ele tá falando o quê? Entregue suas preocupações a ele vai cuidar de você. Então, quando você estiver em obediência, quando você estiver firmado na sua palavra, quando você estiver firmado
no que Deus entregou às suas mãos e estiver fazendo em meio a tudo o que está acontecendo, Deus ele vai cuidar, Deus ele vai zelar, Deus ele vai mostrar amor pela sua vida, ele vai mostrar cuidado. Uma coisa que a gente deve entender é que o cuidado de ser humano e o cuidado de Deus são coisas totalmente diferentes. Deus ele tem a sua forma de cuidar e você só vai entender isso quando você tiver intimidade com ele. E por mais que você às vezes não fale, porque tem coisas que quando acontece a gente fica restringida, a gente guarda para si próprio e às vezes nem fala, só fica nos nossos pensamentos. Quando Deus ele mostra o cuidado pela nossa vida, porque ele já mostrou pela minha vida e eu sei porque eu já passei isso, ele faz com que você perceba que ele te conhece. O que eu quero dizer com isso? Ele faz com que você veja que tudo que você está passando, ele está vendo. E ele fala com você através de outras maneiras. Mas ele sempre mostra o cuidado dele com você. Então ele fala assim, pois ele cuida de vocês. Deus ele não desampara, ele cuida realmente. Pode tá milhões de pessoas contra você, mas você vai se sentir amado, você vai se sentir cuidado. Você vai ter força em meio a tudo que está acontecendo, pelo cuidado de Deus. Versículo 8, para finalizar, ele diz assim, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Nós sabemos que o inimigo ele só tem 3 objetivos, matar, roubar e destruir. Então, quando você está firmado em Deus, quando você está fazendo a obra, como eu disse anteriormente, o inimigo ele nunca vai ficar quieto na dele. O inimigo ele não vai deixar as coisas fáceis. Ele sempre vai fazer com que aconteça algo que te frustre, ele vai fazer com que aconteça algo que te faça parar, com que faça que você desista de fazer o que você está fazendo, que é a obra de Deus. Isso é totalmente lógico. Até porque quando você está fazendo a obra, quando você está falando de Deus, você está mostrando a verdade. Quando você está fazendo a obra, você está tirando vidas que estavam no cativeiro e trazendo para ter uma nova chance. Então o inimigo ele não vai ficar quieto. Então ele sempre vai fazer com que aconteça alguma coisa. E você tem que estar prudente para entender que não é uma coisa humana que está acontecendo. Assim, é algo espiritual. Então aqui Pedro fala o quê? Estejam vigilantes, estejam alertas. Então em todo momento a gente tem que estar alerta. E como estar alerta? Estar firmado na palavra. Quando você está firmado na palavra, quando você está envolvido com o Espírito Santo ele te mostra coisas que você não entende com os seus olhos humanos. Ou então com a sua vida humana. Você percebe através do Espírito que são coisas que o inimigo está fazendo. Não estou dizendo que tudo que acontece na sua vida é o inimigo que está fazendo, tá? Só para deixar bem claro. Até porque tem coisas que acontecem por nós mesmos. Nós vamos lá e fazemos coisas erradas, é óbvio que vai ter atitudes mais pra frente que vão trazer o que você fez. Tudo que a gente faz gera um futuro, gera o que vai acontecer lá na frente. Então, o que você planta, você colhe. Então, nem tudo é o inimigo, porque a gente que é servo de Deus, os cristãos, tudo coloca que o inimigo fez. Isso é mentira. Nem tudo o inimigo fez, tá? Mas você tem que saber interpretar o que está acontecendo no seu mundo espiritual, sabe? Então, por isso que ele fala aqui, fiquem alertas. Mas é pra você ficar alerta, mas não é pra você parar, não. É pra você continuar. Até porque se o inimigo ele tá tentando, é porque você tá fazendo a diferença. Você tá sendo luz em meio às trevas. Você tá fazendo algo que poucas pessoas ainda fazem, que é levar a verdade, que é fazer o ID de Jesus. Porque muitos podem falar, eu faço o ID de Jesus, mas fazer mesmo, só Deus sabe. Então essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para falar com vocês. Espero que a pessoa que tenha me mandado o tema tenha entendido e que Deus fale melhor em nossos corações. Fiquem com Deus, espero que vocês estejam bem. Comentem aí embaixo se você gostou do vídeo, se falou com você essa mensagem.
Deixem temas, como eu disse no começo do vídeo. Pode deixar temas que eu vou estar respondendo, vou estar mandando, vou estar gravando, até pra ajudar, né? Porque muitas pessoas têm dificuldades, como eu. Não vou dizer pra você que eu sou aquela pessoa que, tipo, entende tudo da palavra. Não. Não sou esse tipo, não. Não sou nerd, não. Mas eu peço que Deus que abra meus olhos pra eu poder entender melhor, sabe? Então, Deus, ele ajuda, ele contempla. Então, que Deus venha abençoar cada vida e que fale melhor em nossos corações, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.